Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidá-los, está muito alto o retorno, gente. Mateus 21, versículo 9. Mateus 21. Ficou baixo demais agora. Mateus 21, versículo 9. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é esse? E perguntavam o quê? Perguntavam: Quem é? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali estavam e vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, assim tá bom. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram e perguntaram: Ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim. Nunca leste da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Pai, nós te agradecemos por essa conferência. Que todo homem se cale e fale a sua voz. Eu me curvo diante da sua grandeza e eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, de forma que venha ecoar até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós, nesse primeiro dia de conferência apostólica, Hosana, eu quero lembrá-los que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém tem muito a falar ao meu e ao seu coração. Lá em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, 518 anos antes deste acontecimento, Zacarias, ele é preciso. Obviamente, naturalmente, ele jamais alcançaria aquele tempo. Mas a unção de Deus, ela é tão tremenda que ela, independente do tempo, o Senhor fala aquilo que precisa e vai acontecer. Um ambiente apostólico também é um ambiente profético. E por que é um ambiente profético? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele nunca nos olha com um olhar como alguém que olha o passado. Ele sempre olha para nós numa perspectiva de futuro. Porque não é aquilo que fomos ou deixamos de ser, é aquilo que nos tornamos a partir dele. Quem era eu e quem era você? Se tirar o Espírito Santo de mim e de você, nós somos meros mortais insignificantes, meros homens carnais, com mentalidades carnais, com reações carnais.
A entrada triunfal de Jesus foi a vitória sobre o orgulho. A entrada triunfal do Senhor Jesus é a vitória da pobreza sobre a abastança, da mansidão e gentileza sobre a ira e a maldade. Ele entra em Jerusalém pelas portas. Mateus 11, 29 e 30 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu não sei como têm sido os seus últimos dias, mas aquele que porventura entrou aqui cansado pelas batalhas da vida, pelas batalhas ministeriais, ele te diz nessa noite: vinde a mim, porque em mim você descansará. Porque aquele que está sob a sombra do Altíssimo, há uma promessa de Deus: descansará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, então eu tenho boas novas: você descansará. Mateus 21, verso 9: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Profecia anunciada pelo profeta Zacarias 500 anos antes. Mas como Deus, tudo o que Ele fala, Ele cumpre, independente do tempo cronos do relógio dos homens. Ele, independente do tempo que Ele lhe fez uma promessa, Ele é preciso para cumprir, porque não tem a ver com a promessa, tem a ver com estar preparado para que a promessa aconteça em nós. Deus é sobrenatural, porque primeiro Ele faz em nós, e depois Ele se manifesta através de nós. E esta é a unção que nós carregamos, porque antes de pregar, nós temos que ser pregados. Antes de anunciar, nós fomos anunciados. Eu e você estamos aqui porque Jesus veio ao mundo. Deus em Cristo Jesus, Ele trouxe a reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5,19 diz: Deus em Cristo Jesus traz a reconciliação, não lançando em conta o pecado dos homens. Bispo, quem é Jesus? Jesus é a resposta de Deus à inquietação da alma dos homens. Esse é Jesus. Portanto, o que havia sobre nós era uma mácula, um pecado, uma culpa, uma dívida impagável, que por melhor que nós pudéssemos parecer, nós jamais poderíamos pagar essa dívida. Era uma dívida que estava e constava contra nós de ordenança, que ecoava em toda a eternidade, dizendo: culpado, 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 culpado. Amanhecia um outro dia, o amanhecer chegava e ainda ecoava na eternidade uma voz dizendo: culpado. Passava meses, passavam anos, décadas, séculos, milênios passaram e aquela voz ecoava novamente: culpado, culpado, culpado. Qual era a sentença? O salário do pecado é a morte. Mas nós fomos bem-aventurados porque um dia Jesus decidiu pagar um preço por mim e por você. Jesus nasce e Ele vai estabelecer sobre nós o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Queridos,
aquela voz de culpado que ecoou por muitos anos, desde o Éden, desde Adão e Eva, desde Caim e Abel. Na cruz, houve também um outro brado. E o brado de Jesus é: está consumado. Queridos, esse brado de Jesus traz muito mais do que uma resposta àquela pergunta ou àquela acusação que ecoou sobre a eternidade. A voz que ecoava dizia: culpado. Mas quando Jesus disse: está consumado, Ele traz sobre mim e por você muito mais do que uma resposta. Ele traz um indulto. Ele traz salvação. Ele traz uma nova possibilidade. Ele abre um caminho de volta para casa. Ele se apresenta como o próprio caminho. Ele se apresenta como a porta. Ele é Jesus. Hosana é o clamor de um povo que jamais poderia se salvar por méritos próprios. Hosana significa salva-nos. É um pedido de clemência, de misericórdia. É um pedido a alguém que está à altura para estabelecer esta graça e esse indulto sobre nós. Alguém que tinha todas as características de Deus para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse homem é Jesus. Hosana é o clamor dos transgressores. A ressurreição do Senhor Jesus é um triunfo sobre a morte, sobre o pecado, sobre as potestades e sobre o diabo. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o clamor, é o reconhecimento de que Jesus é o emissário de Deus aos homens, enviado aos homens, para que nós pudéssemos, de criatura, recebermos o poder de sermos filhos de Deus, como João escreve no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 1. Essa também é uma referência, falando de Deuteronômio 18:15, quando Moisés vai proferir uma profecia maravilhosa, dizendo: o Senhor levantará no meio de seu povo um profeta como eu, ouçam-no. Qual era a pergunta que ecoava em Jerusalém naquele dia em Mateus 21:10? Era a seguinte pergunta que estava ecoando em Jerusalém: quem é este? Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Esta era a pergunta da multidão. Só que a multidão vai responder: é Jesus, o profeta nascido na Galileia, na cidade de Nazaré. É aquele que nasceu em Belém, criado em Nazaré, que estabelece o seu ministério nesse lugar onde vai acontecer uma revolução poderosa. Mas no Evangelho segundo escreveu Lucas 9:18-22, o próprio Senhor Jesus está perguntando aos discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? E a resposta deles estava dentro de um ambiente de superficialidade. Os discípulos do Senhor, quando Jesus pergunta: o que a multidão fala que sou eu?
e num nível de superficialidade, sem compreensão exata de quem era de fato Jesus, os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista, e outros estão falando que tu és um profeta renascido para pregar. E aí Jesus pergunta: mas e vós? Isso é o que a multidão está dizendo. Mas e vocês que estão andando do meu lado, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. O Espírito de Deus revela isso a Pedro. Note que ao mesmo tempo aqui existe uma pergunta, e ao mesmo tempo Jesus dá a eles uma resposta. Perceba que é uma pergunta, mas é também uma resposta. Quem dizem que eu sou? Preste atenção. Quem a multidão está dizendo que eu sou? Quando Moisés fala: Senhor, nós te apresentaremos, mas qual o seu nome? Eu sou. Preste atenção. Jesus está ao mesmo tempo perguntando e ao mesmo tempo falando. Ele está dando uma informação de quem de fato ele era, porque a unção de Deus estava sobre ele. Bispo, por que Jesus é unigênito? Porque ele tem a gene do próprio Deus, porque ele tem o DNA do próprio Deus, por isso é unigênito. Por isso que quando Filipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me tendes percebido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele está dizendo: eu sou o unigênito do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, me vê. Oh, aleluia! Queridos, na época de Jesus e antes, na cultura triunfalista, os reis, imperadores, comandantes que entravam pelas portas da cidade depois de vencerem uma grande batalha, eram recebidos com pompas e glórias, com a multidão que os cercavam. E como geralmente esses homens vinham? Montados em grandes cavalos de raça, com boas selarias. Então, numa visão natural, olhando para Jesus, que a palavra diz que ele está fazendo uma entrada triunfal, ele está fazendo um contraponto, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quem está aí? Então aqueles homens suntuosos, poderosos, entravam montados em cavalos, porque isso demonstrava a sua grandeza, o seu poder, a sua glória humana. Mas Jesus faz exatamente o oposto. Ele não vem para ser um estadista, ele não vem para ser um governador. Ele veio para triunfar sobre o diabo. Ele veio para ressignificar a minha e a sua história. O triunfo de Jesus não está na pompa e na glória deste século, porque Jesus, ele sabe que a glória dos homens passará, que o céu e a terra passará, mas a sua palavra jamais há de passar. E ele é a palavra, ele é o verbo que habitou entre nós, ele é Jesus que triunfou sobre principados, potestades e domínios. É por isso que ele é o Rei da glória. Aleluia! Ele veio ressignificar a nossa vida, a nossa história. Ele veio nos conduzir de volta para casa.
Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Ele não desceu da cruz para que um dia nós pudéssemos entrar nas bodas do Cordeiro. Ele poderia descer da cruz, sim ou não? Claro que poderia. Mas Ele decidiu não descer para que você possa voltar um dia para casa. Tenho poder para descer. Se eu quiser, os pregos saem da minha mão, eu saio voando daqui. Eu posso tudo isso, mas eu não quero. Porque eu não vim aqui para apresentar-me como aquele que é um super-herói. Eu vim aqui para morrer como um cordeiro, para que a sua vida seja ressignificada. Aleluia. Oh Deus. João no capítulo 1, versículo 14 diz que aquele que é a palavra tornou-se carne, habitou entre nós, vimos sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Quando um chefe de estado entra em um outro território, é reconhecido como chefe de estado, como estadista e recebido de tal forma. É engraçado que todos e tudo que Jesus põe a mão é ressignificado. Homens que não valem nada viram príncipes. Homens e mulheres que as pessoas diziam, é de família que não vale nada. Mas aí Jesus vai lá e ressignifica ela, a sua casa, a sua família, seus filhos e a sua história. Porque Jesus não olha para você segundo o passado, Ele olha segundo aquilo que Ele está vendo que você ainda será. Isso é potencial humano, não é o que você foi, é aquilo que você pode ser através dEle. Quem está aí? Fale alguma coisa em nome de Jesus. Culturalmente, todos os homens que tinham uma posição elevada recebiam honras e glórias humanas. Geralmente, para mostrar autoridade, vinham montados nestes cavalos que eu falei para você. Mas a palavra diz que Jesus preparou a sua própria entrada triunfal. Como noivo que prepara, e a noiva que prepara os detalhes da igreja para o dia do seu casamento. A entrada de Jesus triunfal tem elementos que costumeiramente não iríamos ver na entrada triunfal de nenhum outro rei. A entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho nos traz ensinamentos muito profundos, para mim e para você. Obviamente não estou falando e não estamos falando de qualquer homem, estamos falando do Rei da Glória. Estamos falando do homem mais relevante da história. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, selado com a roupa de seus discípulos. A entrada do Senhor Jesus tem uma multidão curiosa e o espera. O que me chama a atenção aqui é que existe todo um contexto no capítulo 21. Aliás, esta história não começa no 21, ela começa lá em Jericó. Quem já ouviu falar do cego Bartimeu? Que o nome dele nem aparece, não, bispo, é Bartimeu, só que Bartimeu, Bar é pai. Ou melhor, filho. Bar é filho, filho de quem? De Timeu. Aba é pai. Bar é filho. É o ceguinho, filho de Timeu. Tem nem nome. É um homem irrelevante, insignificante. Mas aquele homem, mesmo cego, vai gritar: filho de Davi. Ele está reconhecendo a realeza de Jesus. Ele é cego, mas está enxergando um ambiente espiritual. Ele não consegue ver com olhos naturais, mas os seus olhos espirituais percebem que quem está entrando em Jericó, uma cidade até então amaldiçoada, que os profetas não entravam mais, mas Jesus decide entrar lá para ressignificar a história daqueles que pisavam seus pés numa terra maldita.
E um homem naquela terra reconhece, mesmo cego, o filho de Davi está passando em Jericó. Aquele que reestrutura, aquele que perdoa pecados, aquele que sara, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, está passando pela terra da maldição para transformar o homem, criatura, amaldiçoados, em filhos, eleitos, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É esse que está passando aqui. Queridos, alguém o conhece como Bartimeu. Ele não tem nome, mas ele sabe quem está passando ali. Aleluia. Talvez você entrou por essas portas. Talvez alguém não saiba nem o seu nome, mas o Rei da Glória está aqui. E Ele diz: não importa o seu nome, importa o que eu estou fazendo dentro de você. Porque a partir de hoje não é o teu nome que vai aparecer, não é a tua presença que vai aparecer, não é a tua mão que vai aparecer, não são suas habilidades que vão aparecer, não será a tua inteligência, os seus diplomas que irão aparecer. É a minha glória, é a minha presença. Porque um homem que tem a minha presença tem uma unção que transforma territórios. Oh, glória! Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Você será aquele que vai transformar territórios. Se você pisar no deserto, vai florescer e vai frutificar. Por quê? Por causa daquele que passou em Jericó, que foi crucificado em Jerusalém, mas que está aqui entre nós hoje. Aplauda esse Deus. Aleluia. Ele cura 2 cegos em Jericó, um na entrada de Jericó e outro na saída de Jericó. Porque tem alguns evangelhos que falam de um cego, mas Mateus é mais preciso, ele fala de 2. Quando você olha para a palavra de Deus, o que me chama a atenção é que ele passa por Jericó, lugar que tinha obviamente muito mais que 2 cegos, mas agora está diante de outros cegos, que são os cegos espirituais. Lucas capítulo 19, do 41 ao 44, Lucas descreve o semblante do Senhor Jesus e diz que ele chorou ao perceber a cegueira espiritual de Jerusalém, e tudo que Jesus faz é pontual e tem propósito. Ao perceber as sequelas desta cegueira espiritual, Jesus fala sobre o futuro e sobre os inimigos que cercariam a Jerusalém. Segundo consta na história, depois que Jesus faz essa profecia, aqui de Lucas capítulo 19, no ano 70, o general Tito cerca Jerusalém e faz um estrago muito grande. Hoje Jerusalém é construída sobre escombros. Há, segundo alguns estudiosos, mais de 8 camadas de reconstrução, mas a cidade continua de pé. E eu tenho algo a falar ao teu coração. Não importa quantos ambientes de reconstrução você passou, caiu, levantou, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. A partir de hoje você firmará seus pés sobre a rocha, você construirá a sua casa sobre a rocha. Os ventos virão, a tempestade virá, mas a tua casa não será tocada, a sua casa não será abalada, porque assim diz o Senhor. Eu não sei quantas desconstruções e reconstruções, eu não sei quantas camadas de tristeza, de abalos, de decepções
que você passou, quantos reveses da vida, mas eu sei de um Deus que restaura o homem de dentro para fora. Xalabande canta labaraia. Havia uma incredulidade muito grande no povo de Jerusalém. A entrada triunfal do Senhor Jesus, ele está chorando. Ele não chora por ele está chorando pelo futuro. E ele está vendo Jerusalém 70 anos depois. Jesus está ali chorando porque ele já consegue ver, numa visão profética, o general Tito entrando em Jerusalém e derrubando tudo, inclusive o templo. Ele está vendo acontecer uma grande diáspora. Ele está vendo o seu povo sendo disperso por todas as direções. E Jesus chora por isso. Ele vem montado num jumento, selado pela roupa dos seus discípulos. Os fariseus estão cegos de inveja. Há uma multidão gritando: Hosana nas maiores alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eu falei no começo da mensagem como os reis e chefes de estado entravam em Jerusalém ou nas cidades onde eles vinham de um triunfo de uma guerra. Mas Jesus não é qualquer rei. Nós estamos falando de um rei diferente de todos que passaram e passarão pela terra. Ele não é como os generais que passaram, porque eles passaram. Mas Jesus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. A glória destes reis, imperadores, por mais gloriosos que possam parecer, como é o caso de Alexandre o Grande, que cria estradas que depois serão usadas para a pregação do Evangelho. Esse homem também morreu. Quando você pega a história, você percebe grandes homens que o seu nome, a sua glória desapareceu pelos séculos. Mas Jesus continua com o seu nome estampado na glória. Ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o continuará eternamente, e um dia nós o encontraremos nas alturas. Nós precisamos destacar algumas coisas que diferenciam este rei dos demais. Em primeiro lugar, este é um rei libertador. É impossível entendermos por que Jesus é libertador olhando apenas os versículos de 1 a 11. E eu gostaria que você se atentasse aos detalhes de tudo que eu vou tratar com você aqui nessa noite, a partir de agora. E é importante que você tenha entendido um dos motivos pelos quais Jesus, em Mateus 21, ele vai curar. Depois de virar as mesas, de purificar o templo, estes cambistas eram homens que vendiam os cordeiros, e muitas vezes maculados, e faziam grandes fortunas ali. Nós temos que ter uma visão além do versículo 1. Quando nós olhamos o texto anterior ao capítulo 21, e para ser mais preciso, o capítulo 20, os versículos 29 ao 34, diz assim: saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam mais ainda: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo-no. Me chama a atenção é que aqui, depois que Jesus faz o que faz aqui com os cambistas, a palavra diz que o Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. E aí no versículo 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou.
Preste atenção. Havia uma determinação de que os cegos e coxos não podiam entrar no templo. Eu disse o quê? Que cegos e coxos não podiam entrar aonde? Que cegos e coxos não podiam entrar aonde? Então, se eles não podiam entrar no templo, onde eles ficavam? Fora. Fora de onde? Do templo. Por quê? Porque eram cegos. Porque eram coxos. É incrível isso aqui. O Senhor Jesus curando 2 cegos em Jericó. Primeiro, como eu disse, falando de Bartimeu. E aqui existe uma ordem cronológica da mensagem. Jesus entra em Jericó, cura 2 cegos, dentre eles Bartimeu. Então vem a entrada de Jesus triunfal, montado num jumentinho em Jerusalém. Depois vem a purificação do templo, e eu quero chamar a sua atenção, porque este fato tem uma conexão com aquilo que Jesus fez em Jericó. Ali Jesus vai expulsar os cambistas que vendiam em torno de 25 mil ovelhas no templo. Nós estamos falando de uma semana, a semana de Páscoa. Jerusalém está lotada de gente. E Jesus expulsa esses homens virando a mesa. E tudo que Jesus faz tem um entendimento, uma interpretação espiritual. Então Jesus, depois de virar a mesa, querido, nós temos que entender isso. Esse virar a mesa é muito mais do que virar uma simples mesa. Jesus estava fazendo uma virada no tempo. Jesus estava estabelecendo um novo momento para Jerusalém. Mas Jesus também estava estabelecendo um novo momento para nós. E eu quero profetizar nesta noite que o Senhor vai começar a virar a nossa mesa. E aquilo, querido, que estava desalinhado, desajustada, o Senhor está nos virando a mesa, está nos chamando a atenção, dizendo: eu tenho um novo tempo para a sua vida, eu tenho uma nova história para a tua história. Eu estou aqui para te dizer: a tua vida está mudando de páginas nesta noite, porque eu sou o Senhor que está virando esta mesa, para que você experimente da minha mesa, da minha presença. Note que a primeira coisa que o Senhor faz, depois de expulsar os cambistas do templo, Ele vai curar cegos e coxos. Onde? Fora do templo. A pergunta que eu faço é: qual o motivo pelo qual Jesus faz isso? E nós vamos entender que isso tem uma conexão com algo que aconteceu lá em 2 Samuel, no capítulo 5. Bispo Júnior, o que aconteceu lá? Davi é ungido rei. Sua fama corre por todos os lugares. Mas há um lugar que Davi ainda não havia conquistado: a terra de Jebus. O rei de Jebus sabia da glória, da fama, da autoridade do rei Davi, mas ele subestima o rei Davi. Sabe o que ele vai falar? Ele manda um recado para o rei Davi, dizendo o seguinte: quando Davi se aproxima de Jebus, o rei da terra faz uma pergunta: é Davi que está vindo aí? É aquele que matou Golias? Não é o mesmo Davi que foi ungido rei de Israel? Mandem avisar Davi que eu não vou mandar o meu exército. Eu vou mandar os cegos e os coxos para guerrear com ele. Davi, tomado de ira, ele entra em Jebus e ele mata cegos e coxos e toma a cidade. Ele ficou irado. Davi
ele faz uma conexão do que estava escrito lá em Levíticos, em que coxos não podiam entrar na casa, e ele estabelece novamente um decreto dizendo: a partir de hoje, cegos e coxos, de fato por decreto, não entram no templo. Quem está aí? Só que Jesus é aquele que ele vai virar uma página aqui. O decreto de Davi era: nenhum cego ou coxo pode entrar na casa do rei. E a palavra hebraica para casa e para templo é a mesma. E é claro que não havia um templo. O templo foi construído pelo rei Salomão depois. Quando Salomão constrói o templo, ele continuou mantendo a prática de manter coxos e cegos longe do templo. Levítico 21:18 fala de uma lei onde nenhum cego ou coxo poderiam sacrificar ao Senhor, porque eram impuros para isso. Todo o Antigo Testamento havia uma barreira para que cegos e coxos entrassem. Nenhum rei jamais permitiu que esta categoria de pessoas entrassem no templo. Quem está aí? Tem algum crente aí? Diga glória a Deus. Então, o que está acontecendo agora, Bispo Júnior? Fugia de tudo aquilo que tinha acontecido até aquele momento. Jesus, Ele está falando pontualmente ao teu coração. Independente do que você viveu, independente da vergonha e da tua história, independente dos lugares inacessíveis, eu estou criando um caminho para você. Eu estou abrindo uma porta para você. Ah, mas não pode. É coxo, é cego. Coxo, levanta. Cego, enxergue. Agora pode entrar no templo. Se isso te impedia, não impede mais, porque a minha glória te faz andar debaixo da minha palavra, porque a minha glória te faz ver a minha glória. E agora, os lugares que eram inacessíveis, vocês podem entrar, porque está uma unção do Pai liberada sobre vocês. O que não andava vai andar, o que não via vai andar, o que não andava vai andar, o que não via vai ver, o que não ouvia vai ouvir, o que não falava vai falar, e a glória de Deus repousará não apenas em Jerusalém, mas na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. E esta unção se move neste território para transformar tua vida, tua história e a tua perspectiva. Do que? De tudo, inclusive de você mesmo. Aleluia. Homens esquecidos foram encontrados. O que está acontecendo fugia de tudo que tinha acontecido até ali. Jesus estava quebrando os paradigmas. Por que estamos se referindo a esse rei chamado Jesus? Porque Jesus vai fazer você enxergar pessoas diferentes. Jesus está curando seus pés nessa noite, para que toda religiosidade caia por terra, para que tudo aquilo que te impediu caia por terra, para que toda cultura humana caia por terra. Essa noite é uma noite que o Senhor está falando: eu estou quebrando muros e construindo pontes, para que o meu evangelho seja anunciado até aos confins da terra. Querido, o diabo está muito irado nessa noite, sabe por quê? Eu estou andando com dois homens que carregam sobre eles uma unção apostólica, e você não tem noção do que é isso. É a unção que quebra barreiras, que quebra paradigmas, que quebra com a religiosidade. Deus está aqui, e Jesus veio justamente, não para que nós nos relacionássemos com Ele como religiosos, mas como filhos, debaixo do poder de filhos. E aí alguém pode pensar: ah, agora
os coxos não podem entrar mais no templo. Afinal, Jesus morreu. Queridos, Atos 3, a unção que Jesus liberou sobre os apóstolos estava sobre João e Pedro. Porque depois que Jesus morreu, os religiosos, fariseus, saduceus, herodianos falaram: agora a gente pode proibir de novo. Aí chega Pedro, chega João na porta do templo, o homem estende a mão, e aqueles homens vão dizer algo que nós precisamos aprender a dizer. Tem muita gente que fala assim: não olha para mim, não olha para Deus. Não, a palavra é: olha para você sim. Olha para o seu caráter sim. É tempo do Senhor virar a chave. O Senhor não está em busca de religiosos, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, mas verdadeiros primeiro. Você é verdadeiro com a sua fé, você é verdadeiro com aqueles que andam com você, você é verdadeiro com a sua esposa, com seus filhos. Deus vai levantar uma geração de verdadeiros adoradores, porque tem um monte de gente cantando, achando que é adorador, mas não tem verdade neles, só tem barulho. Mas Deus está chamando um povo para que a glória dele se manifeste. Atos capítulo 3, esses homens falam: olhem para nós. Sabe quando você fala: não, olhe para Deus, você está falando assim: ó, eu sou tão pecador, olha, eu não estou disposto a uma regeneração do meu caráter. Chega de ser religioso. A verdade de Deus precisa transformar e regenerar você de dentro para fora. O Senhor não quer se relacionar com a sua vestimenta, Ele quer se relacionar com você por dentro. Joel diz que rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O Senhor está falando: chega de andar de aparência. Eu não me relaciono com a aparência dos homens, eu me relaciono com a sua essência. Rebarabassúrias. Chega de aparência. Aplauda mesmo, porque sois assim tão tímidos. A partir de hoje você vai falar: olha para mim, olha para o meu casamento, olha para a minha vida espiritual, para o nível de unção que eu carrego. Olha como eu trato a minha esposa, olha como eu trato a minha esposa, meu esposo. Olha para mim, olha para o meu caráter, que eu não sou caloteiro. Olha para mim, olha. Só um homem que carrega uma unção pode dizer isso. Ah, mas a gente come feijão, mas nós estamos revestidos da glória e da graça de Deus. Jesus é o rei que se importa com você, e Ele não está nem aí com seus estereótipos. Jesus é aquele que não se importa com a beleza externa, porque Ele vê a essência. Jesus entra triunfante porque Ele se relaciona muito mais com você, com aquilo que você pode vir a ser, do que com aquilo que você foi. Eu sei quem eu fui, você sabe quem você foi. É o diabo que se relaciona com você, olhando para trás e tentando pescar no mar do esquecimento o teu erro, tua culpa, a tua desgraça, a tua falência. Mas o Senhor te diz nessa noite: eis que faço novas todas. Quantas coisas? Quantas? O Senhor está te dizendo hoje, profeticamente: não importa o teu passado, porque eu vou mudar todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Quando? Agora! Here, now! Agora mesmo, aqui e agora. I feel the presence of God here.
Eu sinto uma presença de Deus aqui. Lá me cantaraia. Esta unção vai ativar algo tão forte, tão poderoso, tão extraordinário no teu caráter, na tua vida, na tua família, no teu ministério. E aí você vai olhar para alguém que vai estar à beira do caminho, querendo algo de você, uma moeda de você, uma esmola de você, e você vai dizer como João e Pedro: eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho tudo aquilo que você precisa. A unção que você vai carregar vai liberar algo muito além da expectativa dos homens. E essa unção você vai começar a carregá-la a partir de hoje. Você vai ser um desbravador de territórios. Você vai ser aquele que vai abrir caminho no ermo. Você é aquele que vai orar e vai buscar a Deus para que o Senhor te dê autoridade para chamar a existência até o que não existia. Esta é a unção apostólica. A unção que transforma ambientes. Mas eu quero falar para você, muito mais do que os territórios externos, Ele está aqui para te dizer: eu tenho autoridade. Se você quiser, se você me ouvir, então você vai receber uma autoridade, e aquilo que está na glória do meu Pai vai ser ativado aí dentro de você. E esta unção vai fazer com que você tenha autoridade e liberações espirituais para olhar para você, para alguém que está caído, que está falido, que está destruído, que está nas drogas, que está na prostituição. Alguém vai olhar para você e querer alguma coisa de você, e você vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, que eu recebi lá de cima, tem poder de mudar a tua história, a tua vida, a tua caminhada para sempre. Aplauda o nome dele. Ele entra triunfante, para que esse triunfo também seja sobre você, porque não se trata do que foi, se trata do que será a partir destes destravamentos espirituais estabelecidos dentro de você. Jesus entra triunfante, porque Ele não precisa provar nada para ninguém. Eu já sei que eu sou o Rei da Glória, não preciso de um cavalo egípcio para provar que eu sou o Rei da Glória. Uma jumentinha basta, porque não é sobre o que eu estou montando, é sobre a unção que eu carrego. Aleluia. Ah, mas eu ando de bicicleta. Não é a bicicleta, é a unção que você carrega. Ah, mas a minha casa é pequena. Querido, a casa pode ser pequena, mas a glória de Deus pode ser muito grande. Ah, mas o meu carro é velho, mas a glória de Deus não envelhece. Ela se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. A palavra se renova a cada manhã, a cada manhã. A glória de Deus se renova a cada manhã, a cada manhã. É por isso que a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo que a partir desta noite, uma unção diferente já está acontecendo agora. Se é para ele, tá fraco. Estamos uma geração que todo mundo está querendo provar alguma coisa para alguém. É a cadeia do estereótipo, é a cadeia da aparência, é a cadeia do querer, é a cadeia da autoimagem, é a cadeia do rótulo, é a cadeia da reputação. Jesus nasceu para triunfar sobre o pecado e sobre o diabo. Não foi para mostrar nada para ninguém. Ei, pare de querer mostrar alguma coisa para alguém. Você não precisa disso. Um dia eu e a bispa estávamos passando uma pressão,
E aí eu falei para ela assim, ó: o justo não se justifica. Aleluia. Essa unção que você carrega vai justificar você em todas as coisas. E é por isso que o Senhor está chamando você ao arrependimento. É por isso que o Senhor está chamando você para mudança de caráter, para que você viva algo que você nunca viveu, para que você experimente o que nunca experimentou, e para que você ande em dimensões que você nunca imaginou. Eu profetizo que você vai parar de andar aqui embaixo, e tudo aquilo que você vai reagir é debaixo de orientação das regiões celestiais. A tua alma não vai mandar mais das tuas decisões, a tua fraqueza não vai tomar mais conta do seu coração. Agora é a voz do Espírito dando direção para o teu caminho. Oh glória! Jesus triunfou porque Ele nos deu possibilidades eternas. Jesus triunfou porque a morte não pôde detê-lo. Jesus não precisa de um cavalo para triunfar sobre principados e potestades. Jesus não precisou de um palácio para triunfar, porque o território do seu triunfo era a cruz. E às vezes você quer triunfar dizendo que você é melhor que alguém. Nós somos pó e barro e nascemos para servir. Qualquer coisa fora disso está fora da palavra, está fora do triunfo, está fora da vontade de Deus. Quem está aí? No momento em que Jesus mais precisou dos seus 11 soldados, porque um já tinha sido levado pelo diabo, Judas da cidade de Queriote, conhecido também como Judas Iscariotes. Mas 11 soldados estavam no momento de uma guerra espiritual, que Jesus estava na prensa de óleo, na prensa de azeite, no Getsemane, o lugar onde os nossos pecados, as nossas transgressões começaram a moê-lo, a espremê-lo, a apertá-lo. Diz a palavra que ele suava gotas de sangue, porque os meus pecados de gerações passadas, desde o Éden até aquele tempo, e aquelas que ainda estavam no porvir, estavam tentando esmagá-lo. Os seus soldados dormiram na hora do combate no Getsemane, mas ele permaneceu guerreando até que o seu corpo suasse gotas de sangue. Por quê? Porque ele te amou e te ama tanto, que desceu da glória do Pai para morrer no seu e no meu lugar. Não havia nele culpa, não havia dolo sobre ele, não haviam motivos para a penalidade máxima, porque a crucificação era a penalidade máxima do Império Romano. Morreu porque dos nascidos de mulher ninguém jamais suportaria o peso de todas as nossas iniquidades, pecados e transgressões sobre si. Seu triunfo é o seu maior ato de amor. Morrer no lugar de quem deveria ser condenado é um ato de amor. Em João 15:13, Jesus vai dizer assim: não existe amor maior que este, de dar a própria vida por causa de seus amigos. Mesmo Jesus conhecendo a podridão dos nossos corações, mesmo Jesus conhecendo a intenção da nossa alma, mesmo Ele conhecendo a podridão interna do coração dos homens, Ele decide morrer por eles, apesar deles. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é inexplicável, é maior que tudo que nós possamos entender ou explicar. Jesus, mesmo conhecendo a nossa podridão, decide morrer por nós, apesar de nós. Então os reis e sacerdotes, que não permitiam coxos e cegos entrarem no templo, mas Jesus deu vista aos cegos em Jericó,
virou a mesa em Jerusalém, expulsou os cambistas do templo. Jesus, mesmo sabendo do decreto de Davi, ele chama os cegos, coxos e os cura. Onde? Na porta. Era uma alusão dele mesmo, dizendo: eu sou a porta. Você está aí, não? Sabe que nós precisamos entender qual foi o decreto de Davi? Nenhum coxo, nenhum cego entra na casa do rei. Nenhum cego, nenhum coxo entra no templo. Então, se o impedimento de entrar pelas portas era a cegueira ou a atrofia das pernas ou dos pés, então Jesus está dizendo àqueles homens: sejam curados e entrem por onde vocês nunca entraram. O decreto, a lei dizia o quê? Não entra. O decreto de Davi fazia o quê? Gerava um distanciamento. Mas a palavra de Jesus trouxe cura e abriu portas. Eu já caminho para o término. Jesus triunfou porque ele conseguiu gerar a possibilidade de acessos a lugares inacessíveis. E aqui nós estamos falando de um templo construído por mãos humanas, mas é muito mais que isso. Jesus está falando: não importa se você tem uma deformação humana, mental, na sua alma. A Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Isso é forte. Esse acontecimento deste triunfo de Jesus, gerando possibilidades de acesso ao inacessível, é também uma mensagem de salvação. Ele está dizendo naquela cura, ali no purificar do templo, preste atenção nisso. Ele vai purificar o templo, querido, preste atenção. Eu e você somos o templo. E quando Ele nos purifica, e quando Ele vira a nossa mesa, Ele nos dá a possibilidade de caminhar. Quando você lê Efésios 6, você percebe que nos pés há uma preparação do Evangelho da Paz. Quem está aí? Há um capacete da salvação. Esse acontecimento de Jesus curando cegos e coxos é muito relevante no que tange aos aspectos da salvação. Eu e você fomos proibidos. Como assim, bispo? A gente está aqui, mas um dia, lembra do começo da mensagem? Qual era o grito que ecoava até a eternidade? Culpado. Qual era a mensagem? Qual era a mensagem? Mas Jesus triunfou na cruz, perdoou os nossos pecados. E aqui eu faço uma conexão de diferença entre o rei Davi e o rei Jesus. O rei Davi estabelece decretos de distanciamento. O rei Jesus cura os cegos, os coxos, dando a eles a oportunidade de entrar pelas portas. Não apenas pelas portas do templo, não apenas pelas portas de Jerusalém, porque na antiga Jerusalém haviam várias portas. A porta de Damasco, a porta das ovelhas, a porta dourada. Então esses homens eram proibidos de entrar em determinados lugares, em determinados ambientes. Quando aquela voz ecoava culpado sobre nós, nós não poderíamos entrar pela porta de salvação. Mas a voz de Jesus ao dizer, está consumado, o que aconteceu com o véu, ele se rasga do alto a baixo. Ele rasga do alto a baixo, sabe por quê? Jesus, através do seu sacrifício, o Pai do alto está rasgando a impossibilidade de acesso, a impossibilidade da salvação. Mas muito mais do que os homens se encontrarem com o Pai, é a possibilidade do Pai entrar em você por meio do Espírito Santo. Quando o véu foi rasgado, houve uma possibilidade, porque lá no Éden,
O pecado nos separa de Deus. Nós não podemos nos achegar a Ele. Por anos e anos, os homens ficaram distantes de Deus. Deus podia se manifestar de longe. Ele podia falar por meio dos profetas. Ele deu instruções para que o tabernáculo fosse construído. E no Santo dos Santos, a Arca da Aliança estava lá e era a manifestação da presença. O santo lugar, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, de ano em ano, não sem sangue, podia entrar lá. Se houvesse pecado, morria fulminado lá dentro. Mas então, quando o véu se rasga, o Pai então, que não podia se encontrar com você e comigo, por uma distância de séculos por causa do pecado, o que Ele faz? Eu senti tanta saudade deles, que eu não quero andar perto, eu quero andar dentro. Eu não quero me manifestar fora, como me manifestei na tenda, como me manifestei quando o templo de Salomão foi construído e a nuvem da glória chegou e os homens não conseguiam ficar em pé. Não, agora eu quero entrar dentro. Agora eles serão o meu santuário, agora eles serão a minha morada, agora eles serão o meu lugar. Então eu estarei com eles e um dia eu vou prepará-los. E quando eles estiverem preparados, então a casa que o meu Pai já preparou lá, então quando eles aqui estiverem prontos, eu vou buscá-los e levá-los para o meu Pai, dando a eles o acesso de novo ao lugar perdido, ao lugar inacessível. Você está aí, não? O apóstolo Paulo disse que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, e todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, ainda estão cegos e coxos. Mas quando o Rei da Glória entra, Ele cria a possibilidade para que possamos entrar no seu reino, não apenas na igreja, mas ser a igreja. Mas muito mais do que ser a igreja, é ter a possibilidade de um dia para a casa do Pai. Jesus é um rei que triunfou por isso, porque Ele nos liberta das trevas, porque nos liberta da escravidão do pecado, porque Ele nos liberta da cegueira espiritual e da religiosidade. A cegueira espiritual é tão terrível que ela faz de nós meros membros de uma igreja. Essa cegueira espiritual ainda torna pessoas religiosas. A cegueira espiritual é tão que ela nos faz inverter valores. Mas a presença do Rei Jesus nos traz a seguinte condição: eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava preso pelo príncipe deste mundo, mas agora estou livre e sarado pelas pisaduras do Cordeiro. Jesus é tremendo, porque Ele é nosso libertador e é o rei contra a cultura. Nenhum rei da história conseguiu fazer o que Ele conseguiu. Esse é um Deus especialista em confrontar as nossas expectativas. Jesus é o contrário de tudo aquilo que o mundo quer e sonha. Jesus é o contrário de tudo que nós imaginamos como a figura de um herói. Sua coroa era de espinhos, sua túnica foi repartida entre os soldados romanos, sua espada era e continua sendo a palavra. O seu cinturão é a verdade. E conhecereis Tim Keller escreve o seguinte. Ele traz uma definição de pecado muito interessante. Segundo Tim Keller, o pecado é o servo tentando se colocar no lugar do rei. Isso é o que Tim Keller fala. Sabe por que a gente vive ansiosos? Porque a gente coloca a nossa vida num lugar que é o lugar do rei. Porque colocamos nossas decisões, prioridades e vontades acima do rei e do seu reino. E isso é pecado.
Uma definição de pecado é quando um servo toma o lugar do rei. Bispo, quando é que um servo toma o lugar do rei? Quando eu deixo a vontade de Deus para fazer a minha. Quando eu deixo de seguir os passos do Senhor Jesus para seguir os meus. Quando eu tiro a mão de Jesus e coloco a minha. Quando as minhas decisões estão acima daquilo que Jesus gostaria de fazer por mim, através de mim. Jesus no Getsemane ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Ele está dizendo: se houver uma outra possibilidade, o Senhor pode me ouvir? E é como se eu ouvisse Deus falando a Jesus: filho, jamais existiu e jamais existirá uma outra possibilidade que não seja você. Quem está aí? É como se eu ouvisse Isaac perguntando a Abraão: pai, onde está o cordeiro? E Deus falando a Jesus: você, filho, é o único cordeiro possível para virar esta chave. Você é o único cordeiro possível para cobrir a iniquidade de todas as gerações, de geração em geração. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, Ele está dizendo: Pai, foi feito segundo a sua vontade. Qual foi o pedido? Se possível, aparta de mim esse cálice sem que eu o beba. Contudo, não será feito conforme a minha, porque eu não vim para reinar neste século, eu vim para ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, quando o servo assume a posição de rei, são os desejos ímpios, a nossa consciência perversa, os nossos pensamentos maus que reinam sobre a nossa vida. Bispo, o que é graça? Segundo definições deste escritor chamado Tim Keller, graça é quando o rei assume a posição de servo. A graça só foi estabelecida porque um rei se submeteu a ser servo de todos. E só por isso, eu e você recebemos o indulto da graça. Graça é receber o que não merecia. Eu e você merecíamos o pecado, merecíamos a condenação, merecíamos tudo de mal, mas Ele nos deu a oportunidade de sermos filhos, herdeiros, co-herdeiros, e tudo o que há de melhor foi estabelecido por graça. O indulto do rei que se fez servo, que habitou entre nós, que morreu na cruz, se sacrificou por nós e nos deu a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. João 1, eu encerro aqui. João disse, Ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não permita que o seu coração seja o Senhor da sua vida. Se coloque de pé.